João Lazarella na internet, no YouTube. Se inscreva no nosso canal, no nosso site, acompanhe nossos vídeos. Agradecemos sua audiência, seu carinho, sua atenção. Hoje continuaremos a leitura das explicações da Bíblia Sagrada, nos seus capítulos e versículos, no Antigo Testamento, no livro do Gênesis, primeiro livro do Antigo Testamento, Origem da Vida e da História, ainda na sua segunda parte, Origem do Povo de Deus. Aí tem o primeiro assunto aqui, Abraão, o homem da fé, e tem o segundo assunto, que é justamente, deixa eu ver aqui, o segundo assunto. Vamos procurar aqui o segundo assunto. Deixa eu ver aqui. Eu me atrapalhei todo, mas dá certo, se Deus quiser. Livro do Gênesis, Origem da Vida e da História. Vamos lá. No seu, vamos ver aqui, segundo assunto. Vamos procurar aqui o segundo assunto que dá certo, se Deus quiser, amém. Segundo assunto, pronto. Origem do povo de Deus, não é? Origem do povo de Deus, o segundo assunto. Nós estamos continuando a leitura hoje, do livro do Gênesis. O primeiro, a segunda parte do livro do Gênesis, Origem do povo de Deus, segunda parte. Primeiro assunto, Abraão, o homem da fé. O segundo assunto, nós estamos já no segundo assunto, vamos ver aqui qual é o segundo assunto da segunda parte. Deixa eu ver aqui, segundo assunto, a gente encontra com paciência, né? Tranquilidade. Precisamos ter segundo assunto, história de Isaac e Jacó. Glória a Deus, aleluia, amém. Segundo assunto. Então nós faremos as explicações hoje. Continuaremos, né, do capítulo 35 em todos os seus 29 versículos. Primeiro tópico, Jacó em Betel. Segundo tópico, morte de Raquel e Isaac. Vamos para as explicações do capítulo 35 do livro do Gênesis. Capítulo 35, versículos 1 a 15. O tom de narrativa, da narrativa, é profundamente religioso. O próprio deslocamento de Jacó é descrito como se fosse uma procissão ou romaria e termina com uma teofania, isto é, manifestação de Deus. Quer salientar um dos lugares de culto para Israel, o futuro santuário de Betel, que se tornou o centro religioso das tribos do norte, quando estas se separaram do reino do sul após a morte de Salomão, entre parênteses, conforme 1 Reis 12, 26 a 33. O texto salienta que o Deus adorado em Betel é o mesmo Deus dos pais, o Deus da promessa. 16 a 29. Este resumo encerra a história de Isaac, narrando a sua morte e sepultamento. Ao mesmo tempo, introduz a história dos filhos de Jacó, contando o nascimento de Benjamim, que vem completar a lista dos 12 filhos antepassados das 12 tribos de Israel. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Vamos para as explicações da leitura do capítulo 36, né? Na segunda parte e no segundo assunto, né? Capítulo 36, ele tem conta com, vamos dizer aqui,
42 versículos, 43 versículos, 43. Vamos aqui, um povo irmão é o primeiro tópico do capítulo 36, né? O único tópico. Vamos para as explicações. Capítulo 36, versículos 1 a 43. O texto bíblico conserva a genealogia de Esaú, pormenorizando pessoas e locais. A intenção é salientar que o povo edomita é irmão de Israel, devendo por isso haver entre ambos uma relação de fraternidade. Vamos para as explicações do capítulo 37, já no terceiro assunto, história de José e seus irmãos, né? Exatamente. Ainda na segunda parte, né? Terceiro assunto da segunda parte, né? Exatamente. Segundo assunto, histórias terceiro assunto da segunda parte. Capítulo 37. Vamos em todos os seus, vamos ver aqui os versículos em 36, 36 versículos. Os tópicos do capítulo 37, já no terceiro assunto, história de José e seus irmãos. Primeiro tópico, preferências provocam inveja. Segundo tópico, inveja produz ódio fratricida. São dois tópicos. Vamos para as explicações. Capítulo 37, versículos 1 a 11. A história de José se abre num clima dramático. Preferido pelo pai e odiado pelos irmãos, descortina-se diante dele um futuro importante, apresentado em sonhos. O final da história apresentará José como instrumento de Deus para salvar a própria família. 12 a 36. Como no caso de Caim, inveja e ódio fazem que os irmãos projetem a morte de José. Sendo primogênito, Rúben se sente responsável e procura salvar José. Os fatos, porém, se precipitam e todos pensam que José morreu. Agora é a vez de Jacó pagar as tramas que havia feito contra seu irmão Esaú e seu pai Isaac. Vamos para as explicações do capítulo 38, ainda na segunda parte do livro do Gênesis, no seu terceiro assunto, história de José e seus irmãos, né? Capítulo 38. Em todos os seus, vamos ver aqui quantos versículos, né? Capítulo 38 conta com seus 30 versículos, né? Deixa eu ver aqui exatamente. Vamos ver aqui os tópicos. Judá e Tamar, capítulo 38, né? Esse é o único tópico. Vamos para as explicações do capítulo 38. Capítulo 38, versículos 1 a 30, né? Embora estrangeira como Rute, Tamar foi incorporada ao povo de Israel e, através de seu filho Farés, tornou-se antepassada do rei Davi, conforme Rute 4, 12, 18 a 22. Entre parênteses, né? Ela também fará parte da genealogia de Jesus, conforme Mateus 1:3. O texto mostra como funcionava a lei do levirato. Quando o marido morria sem deixar filhos, seu irmão era obrigado por lei a se unir com a viúva, e o filho que nascesse seria considerado como filho do irmão morto. Essa lei visava a conservar a herança no âmbito da família, conforme Deuteronômio 25, 5 a 10. Onã é condenado por violar essa lei.
Então, vamos para as explicações do capítulo 39, né? Ainda na segunda parte do livro de Gênesis, no seu terceiro assunto. O capítulo 39 conta com 22 versículos, né? 23 versículos, 23. Primeiro tópico, José. Primeiro tópico, repetindo, Javé está com José. Único tópico, capítulo 39, versículos 1 a 23. José vai descendo aos limites do sub-humano. De pessoa livre torna-se escravo, e de escravo torna-se prisioneiro. Contudo, de forma misteriosa e incompreensível para o homem, salienta-se 4 vezes que Javé estava com José, né? Sem saber, qualquer pessoa pode estar sendo instrumento de Deus, e através dela, Deus espalha suas bênçãos para todos os que a cercam. Vamos para o capítulo 40, né? Em todos os seus 23 versículos, né? Primeiro tópico, José sabe discernir, né? Primeiro tópico e único tópico, né? Capítulo 40. Ainda na segunda parte do livro do Gênesis, no seu terceiro assunto. Capítulo 40, versículos 1 a 23. Para os antigos, o sonho era um modo com que Deus se manifestava ao homem e lhe revelava o futuro. O significado do sonho, porém, só podia ser interpretado por Deus. Mostrando que José é capaz de interpretar os sonhos, o texto salienta que ele sabe discernir a ação de Deus na história. Isto é, sabe ler o que Deus está para realizar, né? Vamos aqui ao capítulo 41, né, do livro do Gênesis, ainda na sua segunda parte, no seu terceiro assunto. Capítulo 41, em todos os seus, vamos ver aqui quantos versículos, né? 37 versículos. Primeiro tópico, capítulo 41. Providência de Deus e previdência do homem. Segundo tópico, o povo é salvo da fome. São 2 tópicos no capítulo 41. Vamos para a leitura, né? Capítulo 41, versículos 1 a 36. Começa a ascensão de José. Além do seu discernimento para interpretar a ação de Deus, ele demonstra também o tino administrativo que salvará da fome o país. José é sábio, tem capacidade de discernir a ação de Deus e agir de acordo, pois a providência de Deus não dispensa o homem de analisar as situações e tomar atitudes adequadas. 37 a 57. Por sua previdência e tino administrativo, José se torna vice-rei do Egito e, graças a ele, é contida a situação de fome do povo. Seus filhos Manassés e Efraim formarão 2 tribos em Israel, que juntas formam a casa de José. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. O capítulo 42, nós vamos deixar para depois, né? Capítulo 42, no próximo vídeo, as explicações do capítulo 42. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Aleluia, Jesus salva, amém.